Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Júnior mais uma vez, trazendo mais uma aula para vocês, ok? Na aula de hoje, pessoal, a nossa aula vai ser bem rápida, certo? É mais um tira dúvidas sobre uma aula que a gente já teve na nossa sala. Hoje eu vou falar um pouco sobre poema, esse gênero textual, poema, que nós já vimos na sala, nós já sabemos como é que é ele. E fala também sobre como utilizar essa palavrinha, ó, por quê. Nós vimos que nós temos é, alguns tipos, 4 tipos de porquês, né? Então a gente vai lembrar como é que faz o uso deles. Bom, em primeiro lugar, estou trazendo para vocês aqui um poema, certo? Esse poema tá no caderno do pai, que vocês ainda não receberam, mas alguns alunos já tiveram a oportunidade de ver. Então eu vou ler esse poema aqui para vocês. Deixa eu aumentar. Antes de ler, gente, eu vou voltar aqui. Antes de ler, eu preciso que, enquanto eu vou lendo, vocês vão prestando atenção, mas já vão se lembrando do que é que tem no poema, tá bom? Vão se lembrando daquela história das rimas, vão olhando as palavras que rimam, tá bom? Vão prestando atenção do que é que esse poema fala, tá bom? E aí no final da leitura a gente conversa um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Amor antigo, ali no escuro, por cima do muro, no alto da torre, morava a princesa da trança de prata, da face da lua. Ali, no canteiro, morava a roseira, da rosa primeira, dos contos em flor. Chegando de longe, de outro reinado, um moço montado no seu alazão. Subiu pela trança, beijou a princesa. No céu uma estrela virou o coração. Viram aí o poema? Será se tem rima? Hein? Vamos ver aqui, ó. Escuro, muro, é, reinado, montado. Então, aparece em rima, né? Lembram o que é rima? É um som de uma palavra. No final dessa palavra, ele é o mesmo som, é o som parecido com o final de outra palavra, né? Que pode ser de vários tipos de combinações. Pode ser um verso com o terceiro, o primeiro com o segundo, certo? A rima é o som da palavra parecido com a outra. Só mostrando para vocês aqui. Vejam aqui, ó. Quem escreveu esse poema, ó. Lembram disso? Também falei na sala. Que sempre no final dos textos vem dizendo quem foi que escreveu, aonde é que foi publicado, qual foi o ano que foi escrito, certo? Então não esqueçam nunca disso, pessoal. Há muitas perguntas, sempre a gente resolve questões de prova perguntando algo sobre o autor daquele texto, certo? Então sobre a editora, ou sobre o ano que ele foi escrito. E aqui no final do texto tem, ó, lembram? Esse primeiro nome que vem aqui com letras maiúsculas é o sobrenome, é o segundo nome da pessoa que escreveu. E depois da vírgula vem o primeiro nome. Então a autora desse poema, ela se chama Silvia Ortoff, né? Esse poema foi tirado de um livro chamado A Poesia é uma Pulga, 17ª edição, em São Paulo, a editora atual, no ano de 1991, página 30, que é onde está localizado esse poema dentro desse livro, tá bom? Não esqueçam disso, porque vocês vão precisar disso na atividade que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, lembrando, o poema, na maioria das vezes, ele é escrito em verso. Lembram disso na sala? Vou aumentar aqui de novo. Olha aqui, ó. O que são versos? São cada linhazinhas dessas, ó. Aqui, ó. Um verso, mais um, outro, outro verso, outro e outro. Vamos contar só esse pedacinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então aqui tem 6 versos nesse primeiro pedacinho. Estão vendo que aqui tem um espaço separando? Quem lembra do como é que chamamos esse pedacinho aqui, né? Quem lembrou da palavra estrofe,
Acertou. Então, aqui, ó, nessa primeira estrofe do poema, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos. Então, a maioria dos poemas, eles são escritos em forma de verso. E é assim que nós estamos vendo aqui, certo? Alguns poemas podem ser escritos em forma de prosa. Professor Júnior, e o que é essa prosa? Nós falamos na aula passada. A prosa é aquele tipo de texto escrito normalmente, que a gente mais encontra, que é utilizado o parágrafo. Se vocês olharem aqui, ó, não tem parágrafo, né? Aqui eles são feitos em verso e aí são separados um do outro, de uma estrofe da outra. Vamos olhar quantos versos tem esse poema ao todo. Aqui na primeira estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 6 daqui mais 8 daqui fazem 14 versos. Terceira estrofe, 1, 2. Então, 15, 16. Na última estrofe, 1, 2 também. Então, 17, 18. Ao todo, esse poema tem 18 versos, certo? Professor, e quantas estrofes? Uma. Deixa eu marcar aqui para vocês. 1, 2, 3 e a última 4, certo? Vou marcar aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe, ok? Então, esse poema ao todo, ele tem 4 estrofes e nós contamos 18 versos. Então, não pode nunca mais esquecer disso. Um poema que é feito em verso, a gente tem a quantidade de versos e também tem a quantidade de estrofes. Quando ele é feito em prosa, é aquele texto que a gente costuma ver, que é o texto que tem parágrafo. Não é o caso desse. Esse daqui está feito em verso. Ok? Vamos para a próxima tela. Próxima tela, pessoal, eu vou falar para vocês, falar e lembrar, né, que nós também vimos em sala o uso desse porquê, aqui, ó, porquê, deixa eu botar aqui para ficar melhor de vocês verem. Aqui, ó, porquê separado e sem o acento aqui no é. O outro porquê, porquê junto e sem o acento. Tá vendo que esse é separado e esse é junto? Então, esse é separado sem acento, esse é junto sem acento. Nós temos ainda mais dois. Um separado com acento e o outro junto com acento. Professor Júnior, tudo aí não é a mesma palavra? Por quê? É, mas do jeito que ela é escrita, ela quer dizer uma coisa diferente. Então, ela tem que ser escrita, a gente tem que usar o porquê do jeito certo. Porque se você usar um porquê do jeito errado, a pessoa lá que, quando a gente fala, a outra pessoa entende. Mas na hora de escrever, pessoal, dependendo de como a gente escreva, pode ser que pode ser que alguém não entenda. Certo? Eu até uma vez brinquei com vocês, né? Eu perguntei na sala assim: vou fazer uma adivinhação e quem acertar vai ganhar um lanche. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Eu fiz uma pergunta: como eu faço para colocar um careca num caixão sem cabelo? Aí ficou todo mundo, mas ele já não tem cabelo, ele já é careca, não sei o que. E começou a falar um monte de coisa e ninguém acertou a resposta. E aí quando eu escrevi a pergunta no quadro, aí foi que começaram a entender. Cabelo no final não é o cabelo que a gente tem na cabeça, né? Menos eu, que tenho bem pouquinho. O cabelo que tem no final é do verbo caber. Cabelo, caber a pessoa que morreu, o careca. Então, como é que faz para colocar um careca num caixão sem cabelo? A resposta seria comprar um caixão maior, já que ele não cabe. Certo? Então, quando a gente fala, as pessoas entendem. Mas quando a gente escreve, se a gente escrever do jeito errado, pode ser que alguém não entenda, tá bom? Por isso que é importante a gente saber escrever a palavra porquê do jeito correto, dependendo de onde ele vai estar sendo usado. Então vamos olhar aqui onde é que eles são usados. Ó. Olha aqui essa frase. Por que você não veio à aula de ontem? Lembram desse sinalzinho aqui? O sinal de interrogação. Esse aqui no final, ó, parece um guarda-chuvazinho aberto. Ele está dizendo o quê? Que isso aqui é uma pergunta.
Então, quando você faz uma pergunta para alguém e o porquê vem no começo da frase, aqui no começo, ó, tá vendo que aqui ele está no começo? Deixa eu aumentar para ficar melhor. Tá vendo aqui que ele está no começo? Ó, por que você não veio para a aula de ontem? Ele está aqui no começo. Olha essa outra frase. Porque eu estava resfriado. Quer dizer, aqui não é uma pergunta, aqui a pessoa está afirmando. Não tem o sinal de interrogação, tem um ponto final. Então é uma frase afirmativa. Ela está afirmando uma coisa, certo? E aí no começo dela, olha o porquê como é diferente. Aqui é separado, sem acento. Aqui já é junto, sem acento. Olha essa outra frase. Ninguém entendeu o porquê da sua ausência. Olha aqui agora, ó, esse porquê veio lá no meio da frase. Essa frase não é uma pergunta, porque não tem a interrogação. E esse porquê veio lá no meio da frase. E aí ele, ó, junto com acento. E a outra frase? E ficaram preocupados por quê? Ó, aqui também voltou a ser uma interrogação, uma pergunta. Mas agora o porquê, aqui nessa primeira pergunta, ele está no começo. E aqui nessa outra pergunta, ele está no final. Porque lá no final da frase, ó. Aí ele veio escrito como separado e com acento. Então vamos ver bem direitinho aqui onde é que eles são usados. Ó. O porquê no início e o porquê separado sem acento no início e no meio das frases interrogativas. Então, quando eu fizer uma pergunta, quando eu for escrever uma pergunta para alguém que tem a interrogação no final, eu vou usar esse porquê aqui, ó, separado sem acento. Ele tanto pode vir no início, como ele pode vir no meio de uma frase, tá bom? Então, sempre que vocês fizerem uma pergunta, sempre que você escrever alguma pergunta a alguém, você vai usar esse porquê, ó, separado e sem acento, tá bom? E o Júnior, e esse outro, esse porquê junto e sem acento, é nas respostas. Quando alguém lhe perguntar alguma coisa, que você for escrever a resposta, então o porquê você vai utilizar é esse, junto e sem acento. Vamos lá, vamos fazer um exemplo desses dois aqui. Eu vou chegar um dia na sala e um aluno lá, o Joãozinho, chegou atrasado. Aí eu vou dizer, Joãozinho, por que você chegou atrasado? Eu não estou fazendo uma pergunta para o Joãozinho, então esse porquê que eu estou utilizando é esse daqui, ó, separado, sem acento, tá bom? Aí o Joãozinho vai me responder, Júnior, eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde. O Joãozinho me deu uma resposta à minha pergunta. Então, a resposta que ele está me dando, eu vou usar esse porquê aqui, ó, junto e sem acento. Entenderam? Tá aqui, ó, porquê junto e sem acento nas respostas. Tem mais dois porquês. Vamos ver aqui esse. Porquê separado e com acento no fim da frase. Então, toda vez que eu utilizar um porquê no final da frase, eu vou usar esse daqui. Certo? Separado e com acento. Não importa se essa frase é uma frase afirmativa ou a interrogação, a interrogativa. Se ele vier no final da frase, é esse daqui. Porquê separado e com acento. Tipo essa frase aqui, ó. E ficaram preocupados por quê? Então ele está fazendo uma pergunta, mas está vindo no final. Se viesse no começo, era esse primeiro aqui. Mas como está vindo no final, é esse aqui, separado e com acento. E o último porquê, pessoal, ele é junto e com acento. Aqui, igual a isso aqui, ó. É quando ele é substantivo. Presta atenção que vai ter uma tarefa perguntando isso aqui. Vai ter uma questão lá. O porquê junto com acento. Ele é considerado o quê? Aí vai ter a opção lá, substantivo. Ele vem junto, pessoal, com um artigo. Nesse caso, geralmente vem um artigo e pode ser empregado no plural. Quando eu digo o porquê ou os porquês, certo? Como ele é um substantivo, ele aceita a variação. Ele pode mudar de singular para o plural. Quase que não sai. Então, ó, e ele vem com o artigo o. Aqui, ó, o porquê. Ou então, os porquês. Certo? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é para saber, nesse caso aqui, quando você puder substituir esse porquê pela palavra motivo. Então, tem lá uma frase e tem esse porquê.
Aí você tira esse porquê e bota a palavra motivo. Se a frase não mudar de sentido, se der certo, é porque é esse porquê aqui, ó. Esse porquê junto e com acento. Vamos ver aqui um exemplo disso aqui nessas frases, ó. Onde tem a palavra porquê nessas frases, eu vou tirar ela e vou falar a palavra motivo, tá bom? Então presta atenção na primeira, ó. Motivo, você não veio para a aula de ontem. Ficou estranho, não ficou? Então se ficou estranho, não é esse porquê junto e com acento. Na segunda frase, ó, motivo, eu estava resfriado. Também ficou estranho, então não é para ser usado aquele porquê aqui. Vamos ver nessa terceira. Ninguém entendeu o motivo da sua ausência. Ó, agora deu bem certinho, né? Então se deu bem certinho, é porque esse porquê aqui, ele é daquele jeito lá, ó, junto e com acento, ó. Junto e com acento. Tá vendo que esse tá igual a esse? Porque ele está como substantivo. Olha o que tem antes dele, ó, a letrinha O, o artigo O. Então, o porquê. Então, se eu tirar o porquê e colocar a palavra motivo e der certo, é porque ele é esse porquê aqui, junto e com acento. Então, ó, ninguém entendeu o motivo da sua ausência. Então, ninguém entendeu o porquê da sua ausência. Olha aqui nessa última, como é que fica. E ficaram preocupados, motivo. Também não deu certo, né? Então só dá certo trocar pela palavra motivo quando o porquê for junto e com acento, que ele é um substantivo. Não esqueçam, quando eu troco pela palavra motivo e dá certo, é porque é um substantivo, tá bom? Então assim, pessoal, a aula de hoje era só isso para falar sobre, para a gente lembrar sobre um poema e para a gente lembrar sobre o uso desses porquês, que são 4, certo? A tarefinha que eu vou mandar hoje é lembrando que vocês têm que responder isso aqui pra gente, tá bom? Mandar de volta toda vez o que é que acharam da atividade, se tiveram dúvidas, se a atividade foi boa. A gente precisa receber isso de vocês, tá bom? E na aula de hoje, dessa semana, não vai ser naquele link que responde pelo celular, tá bom? Hoje a atividade vai ser para vocês fazerem no caderno mesmo, tá bom? Lembrando, todas as atividades que forem colocadas no grupo do WhatsApp é para ser feita por todos os alunos. Então, o tio Júnior vai colocar essa atividade. Todos os alunos das turmas que estão lá, da tia Mônica e da tia Michelle, também tem que fazer. Não é só dos alunos do tio Júnior. E as outras atividades também que elas vão botar, que vai ter toda semana, são 2 de português e 2 de matemática. Então vocês têm que responder todas, tá bom? E aí faz como vocês estão fazendo. Bate uma foto lá da atividade, escreve qual é o nome, escreve qual é a série de vocês e manda pelo WhatsApp. Qualquer dúvida também pode mandar a pergunta pelo WhatsApp que a gente responde e manda assim que der certo. Tá bom? Tem algumas atividades que aí eu não sei responder e eu vou ter que perguntar a tia Mônica ou a tia Michelle. Aí vocês esperam eu perguntar e eu respondo de volta. Tá certo, gente? A última coisa é que esse vídeo, igual os outros, vai estar disponível no canal do YouTube, que vai aparecer aí embaixo da tela. É só digitar como aparece aqui, tá bom? Você entra lá e pode assistir essa aula e pode assistir as aulas anteriores, estão todas lá. E se você gostar da aula e do vídeo, aproveita lá no vídeo e aperta no botãozinho de gostei lá, dá o like no vídeo. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e não deixem de estudar. Tchau!